Olá, gente! Então, meu nome é Júlia, eu sou professora de português, e na aula de hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre crase. Muitos alunos pensam que crase é um bicho de sete cabeças muito difícil de entender e muito difícil de usar em muitos contextos, mas ela é mais simples do que parece. Primeiro que a gente tem que entender é que a crase é simplesmente a fusão ou a mistura entre duas vogais idênticas. E, a partir dessa fusão, nasce a crase, que é o acento grave. Então, o acento ele serve para realmente mostrar que há essa fusão de vogais. As vogais são o A, preposição, e o A, artigo. Tá, mas como que a gente vai saber quando vai ter preposição ou não? Essa pergunta é muito importante. Para a gente entender como se usa crase, é importante a gente ter entendido anteriormente o que significa regência, tanto verbal quanto nominal. A regência, para a gente conseguir lembrar do que se refere a esse conceito, é só a gente lembrar no rei. O que o rei faz quando ele tem a sua vila ou o seu império? Ele governa, ele impõe coisas, ele manda coisas. Então, a regência tem a ver com isso. É quando o verbo ou o nome exige a presença ou não de uma preposição ali para que a frase consiga fazer sentido. Por exemplo, no verbo dar, é sempre dar alguma coisa a alguém. Então, para a gente conseguir completar o sentido do verbo, é importante a gente usar a preposição no período, né? Na oração. Então, é importante a gente lembrar que, para acontecer a ocorrência da crase, é importante, é essencial, né? Aparecer o substantivo feminino, porque a gente só vai ter o artigo feminino na frente do substantivo feminino. Então, a partir dessa afirmação, uma dica importante para a gente saber se tem ou não crase em determinada frase é só a gente trocar o substantivo que vem depois da crase para um substantivo masculino. Então, por exemplo, se eu falar que essa lei se refere à Constituição, se eu mudar a Constituição por um substantivo masculino e em vez de a aparecer ao, ou seja, vai aparecer o substantivo masculino ali, quer dizer que vai ter a presença da crase quando eu tiver um substantivo feminino, certo? Então, a minha sugestão é que vocês sempre procurem substituir por um substantivo qualquer masculino, por exemplo, biscoito. Então, eu posso falar que a lei se refere ao biscoito. Além disso, é importante sabermos quando não haverá ocorrência de crase, que é diante de substantivos masculino, por já ter o artigo masculino, diante de verbo, diante de pronome, seja ele demonstrativo, pessoal ou possessivo, e antes de artigo indefinido. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima!